A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero passar para os irmãos uma definição bíblica a respeito do que é ser cristão. Nós estamos vivendo aí períodos de muitas informações, muitas doutrinas, muitos personagens estão surgindo por aí e o povo chamado cristão está se tornando cada vez mais um povo confuso, sem identidade, um povo descaracterizado, porque ele está se distanciando cada vez mais da palavra de Deus. Então eu quero mostrar para os irmãos o que as Escrituras elas têm a nos dizer a respeito do ser cristão. Em Atos 11, 26, diz que pela primeira vez lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. E o que é ser um cristão? A palavra cristão, ela quer dizer seguidor de Cristo, aquele que segue a doutrina, os ensinamentos do Senhor Jesus. Então nós podemos identificar um cristão se ele é um seguidor de Cristo, se ele é um cristão verdadeiro, se ele segue os ensinamentos do Senhor Jesus. E aonde estão esses ensinamentos? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que a Escritura é? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso no grego tem o sentido de a palavra de Deus, ela é o sopro divino. A Escritura é o sopro divino, é a inspiração divina. A palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para o quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, quer dizer, completo, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela testifica de Cristo, dos seus ensinamentos, e se nós nos distanciarmos da palavra de Deus, estaremos perdendo as características de um verdadeiro cristão. No Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidastes nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus, as Escrituras, elas testificam do Senhor Jesus, elas dão testemunho do Senhor Jesus, dos seus ensinamentos, das suas promessas, do seu modo de vida. Então você não pode ter outra fonte de informação, outra fonte de consulta que não seja a palavra de Deus. Vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja de Gálatas para dizer, olha, experiências extrabíblicas não podem de maneira alguma acrescentar ensinamentos, doutrinas para a vida do cristão. Mas a palavra de Deus, ela é a única fonte de consulta para o verdadeiro cristão. Veja aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, como cristãos, nós temos que ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, nós temos que ter a palavra de Deus como a nossa única fonte de consulta. E uma das diretrizes importantíssimas que a palavra de Deus tem para nos dizer é o que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essa palavra está nos dizendo que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Vamos ver em São João, no capítulo 17, versículo 3. São João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A palavra do Senhor nos diz que só há um Deus e somente um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E Hebreus capítulo 7, versículo 22, afirma categoricamente que Jesus Cristo é o nosso fiador. Então, o cristão genuíno, ele tem a palavra de Deus como sua única fonte de consulta, ele crê nas Escrituras e essa Escritura diz que nós temos somente um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Essa palavra em Hebreus 7, 22 afirma categoricamente que nós temos um fiador e esse fiador é o Senhor Jesus. E essa palavra preciosa, irmãos, ela nos diz que nós temos dois intercessores. E eu vou mostrar para os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 26, 27 e 34. Veja Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos lá no versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui em Romanos, no capítulo 8, está nos dizendo que nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor e nós temos o Senhor Jesus como nosso intercessor. Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aqui afirma que o Senhor Jesus é o nosso advogado, aquele que vai estar ao nosso lado para advogar nossa causa, para interceder por nós diante de Deus. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são os nossos intercessores. A palavra de Deus nos afirma, as Escrituras Sagradas nos afirmam que nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor e o Senhor Jesus como nosso advogado, como nosso intercessor. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos ensina que tudo que nós viermos a fazer deve ser feito no nome de Jesus e nada mais. Olha só, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, fazer tudo no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus também nos ensina como nós devemos orar. Veja no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então o Senhor Jesus está ensinando aos discípulos que eles deveriam orar e pedir em seu nome. Por que pedir no nome do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus foi o único que conquistou para nós o direito de nos aproximarmos do Pai. Nós vimos que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, nós vimos que Ele é o único fiador, e o Senhor Jesus é a única pessoa ao qual as Escrituras dão testemunho como nosso Senhor e como nosso Salvador. As Escrituras também nos ensinam, meus irmãos, que somente pelo nome de Jesus é que nós seremos salvos. Veja o que diz aqui no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 17. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a palavra de Deus ela está nos dizendo que somente pelo nome de Jesus Cristo é que nós alcançaremos a salvação e alcançaremos, meus irmãos, o perdão dos nossos pecados. As Escrituras testificam que o mundo só pode ser salvo por Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é o único nome pelo qual temos acesso ao Pai para a salvação da nossa alma. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A palavra de Deus também testifica que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. O nome do Senhor Jesus Cristo é expresso nas linhas das Escrituras como o único nome pelo qual devamos ser salvos. A palavra de Deus também nos afirma que somente Jesus pode nos livrar da ira futura. Veja o que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Só Jesus pode nos livrar da ira futura. Você sabia que existe uma ira futura? E somente o Senhor Jesus é capaz de nos livrar dessa ira? Aqui em São João, no capítulo 3, versículo 36, diz assim: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A eternidade, ela pode ser de ira ou pode ser de gozo, de paz na presença de Deus, desde que essa pessoa receba Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos ver lá no capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Senhor Jesus, Ele está alertando para os seus ouvintes que há uma ira futura, que há um julgamento, e a única maneira do homem escapar dessa condenação é dando ouvidos à sua palavra, é dando ouvido às Escrituras que testificam dele, que dão testemunho dos seus ensinamentos, da sua maneira de viver e das suas instruções para os seus discípulos. Lembra, cristão é ser seguidor de Cristo e não de uma religião, não de uma igreja, não de um dogma. A palavra de Deus nos diz também que só Jesus pode perdoar pecados. Veja aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha ter com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Observa também Colossenses, no capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o Senhor Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Quem foi que cravou a nossa dívida na cruz do Calvário? As Escrituras afirmam e dão testemunho que só Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida com Deus. Meus irmãos, essas poucas passagens que eu deixei para a reflexão de vocês, fala claramente que as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Passar disso, como disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, é anátema. O verdadeiro cristão, ele não ora para os apóstolos, ele não ora para Maria, ele não ora para nenhum dito santo, ele não ora para nenhum outro, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós só devemos orar a Deus pelo nome de Jesus. Usando o nome de Jesus,
como o nosso intercessor, o nosso mediador. Em nenhuma passagem das Escrituras nós vamos encontrar como intercessor e como mediador um outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus. Não vamos encontrar o nome de Moisés, não vamos encontrar o nome dos apóstolos, não vamos encontrar o nome de nenhum patriarca, de nenhum profeta, não vamos encontrar o nome de Maria, de nenhuma outra pessoa dita santa, Tiago, João. Não vamos encontrar o nome de ninguém como nosso intercessor, como nosso mediador, como o único que nos livra da ira futura, porque somente Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário. O Senhor Jesus foi a única pessoa santa e imaculada que cumpriu toda a lei, suportou o flagelo, foi à terrível cruz, agonizou pelos nossos pecados, pegou a nossa dívida e cravou naquela cruz e ressuscitou, vencendo a morte, o pecado e o seu poder. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, Jesus Cristo nos livra da ira futura. Não seja irresponsável com a sua eternidade. Você é um cristão genuíno? A palavra de Deus nos diz que um cristão genuíno, ele tem somente as Escrituras como sua única regra de fé e prática. Há muitos que têm a tradição da sua igreja como regra de fé e prática, como acréscimo às Escrituras. Há muitos que têm se utilizado das doutrinas, dos dogmas da sua igreja, da sua denominação, como um puxadinho para alcançar a salvação, para ter como fonte de consulta para perdão de pecados, para uma vida de consagração, para uma vida agradável a Deus. Ele tem um puxadinho ali na história da sua igreja, da sua denominação, da sua tradição, da sua religião, e acrescenta, caindo exatamente nas palavras do apóstolo Paulo, que está lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, que ainda que ele, ou um anjo, descesse do céu e anunciasse outro evangelho, além do que já estava anunciado, deveria ser maldito. O cristão genuíno não é simplesmente aquele que frequenta uma denominação, não é aquele que frequenta uma igreja. Um cristão genuíno é aquele que teve uma experiência real e genuína de arrependimento de pecado. Ele tem somente as Escrituras como sua única regra de fé e prática. Ele ora ao Pai somente no nome do Senhor Jesus Cristo e a mais ninguém. Ele não tem outro intercessor a não ser o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Ele não tem outro fiador que não seja o Senhor Jesus. Ele precisa única e exclusivamente, somente de Cristo, para alcançar a vida eterna ao lado do Pai. Não brinque com a sua eternidade. A eternidade é um caminho que não tem retorno. Depois que partimos desta vida, a eternidade é um caminho que não tem retorno. Tenha responsabilidade e responda a você mesmo aonde você vai passar a sua eternidade. A Bíblia diz que só existem dois caminhos: a eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo, uma eternidade de tormento. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. A Bíblia não nos ensina a orar mais ninguém. A Bíblia não nos ensina a termos outro intercessor, outro mediador, que não seja Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, somente ela é inspirada, somente ela é divina. Que Deus te abençoe, no precioso nome de Jesus.